sou o professor Leonardo, esse é o canal Tio Léo. Estamos na parte 2 do nosso vídeo do capítulo 1, como eu falei para vocês no vídeo anterior, tá? Se vocês perderam a primeira parte desse vídeo, vai estar um cardzinho aqui para vocês acessarem ele, tá? Também vou recomendar ele no final do vídeo, beleza? Bom, vamos falar sobre potenciação. A operação de potenciação, ela permite que se calcule o produto de vários fatores iguais. Ou seja, na potenciação os termos recebem os seguintes nomes: a base, que é aquele número maior, o expoente, que é aquele número pequenininho, né, na parte superior direita do número, e a potência, que é o resultado final dessa operação. As propriedades da potenciação são as seguintes: multiplicação de potências de mesma base. Olha aí, eu tenho duas bases iguais, que a minha base é o 3. Então eu faço o quê? O 3 tem dois fatores aí, no primeiro, né? E tem 4 fatores no segundo número. Então, contando ao geral, eu tenho 6 fatores. A quantidade de fatores que eu tiver vai ser a quantidade que vai caber no meu expoente. Então, eu fiz o quê? Repeti a base e somei os expoentes. Tá? 3, eu faço 2 mais 4, que dá 6. 4 elevado a 7 vezes 4 elevado a 2. No 4 aqui, aí tem 4 fatores, mas são 7 fatores, tá? Isso aí foi um erro do material que veio para a gente fazer esse vídeo. Então, são 7 fatores, tá? Nós temos aí primeiro. E 2 fatores aí. Então, a gente vai fazer o quê? 7 mais 2 dá 4 elevado a 9. Certo? Por quê? Porque eu somei os expoentes. Então, quando a gente multiplica as potências de mesma base, a gente mantém essa base, a gente não mexe nela e só soma os expoentes. É só isso que a gente vai fazer, não precisamos calcular depois, tá? Aí é uma representação algébrica, onde A ele representa o número que não vai mudar e NM mostra aí que são expoentes, né, das bases, só que expoentes diferentes, então vou somá-los. Mas se os expoentes das bases forem iguais, então eu somo do mesmo jeito, não tem problema, tá? Se for uma multiplicação, repete a base, soma os expoentes. O que é que acontece quando eu tenho divisão? Divisão de potências de mesma base. Se na multiplicação eu somo, na divisão eu vou fazer o quê? Subtrair, tá? Ó, em cima no numerador eu tinha 5 fatores, embaixo eu tinha 3. Né? A gente percebe o número de fatores é o número que tem o expoente. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou riscar, olha, esse 4 aqui, esse primeiro anulou com esse de baixo, esse segundo com esse e esse com esse. Restou quem? Apenas 2 fatores do 4. Então, 4 ao quadrado. Então, quando a gente divide as potências de mesma base, a gente mantém a base, mas vai subtrair os expoentes. Tá? Se na multiplicação a gente soma, divisão a gente subtrai. E sempre com A diferente de zero, tá, gente? Não vamos esquecer isso, que o nosso denominador não pode ser zero. Então, o expoente aí, zero, né? Seja A diferente de zero, vamos acompanhar a nossa seguinte operação. Por que A não pode ser zero? Porque se todo número elevado a zero dá 1, menos o zero, por quê? Porque quando eu elevo algo a zero, eu quero dizer o seguinte, que isso é uma fração, tá? E como na fração não pode ter denominador zero, então eu posso levar qualquer número a zero menos o próprio zero, tá? Isso não daria 1.
porque eu chegaria a um ponto em que eu teria que dividir 0 para 0, e a gente sabe que denominador zero não existe. Então, todo número real que não é nulo, elevado a zero, vai ser igual a 1. Todo número real não nulo é qualquer número menos o zero. Seja A diferente de zero, vamos acompanhar a nossa operação. A elevado a 1. A elevado a 1 mais n menos n. Tá? A elevado a 1 mais n, dividido por A elevado a n. Então, eu teria 1 mais n fatores em cima e n fatores embaixo. Quando eu fizer essa divisão de cima pelo de baixo, né, daria A. Ou seja, todo número real elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tá? O que eu quis representar aqui de forma algébrica foi o seguinte: você tem o 2, eleva ele a 1. Se você tem que separar ele em fatores, vai dar 2. Se você tem que separar 3 elevado a 1 em fatores, só vai dar 3. Certo? Sempre que você colocar qualquer número elevado a 1, o resultado será o próprio número. Potência expoente inteiro negativo. 4 elevado a 5 sobre 4 elevado a 7. Então aí, ó, eu teria menos 2. Por quê? Porque seria 1 elevado a 4 ao quadrado. E sempre que a gente tem a nossa potência no denominador e o numerador é 1, esse número ficará negativo, tá? Por quê? Porque 5 menos 7 dá menos 2. Então, esse 1 aqui se tornaria esse menos. Pode-se dizer assim. Tá? A gente não faz por essa propriedade, a gente faz isso aqui, ó. 4, 5 menos 7, a gente dá o resultado. Mas por que é negativo? Porque seria uma fração, onde a minha base seria o denominador. Tá? Então, sempre que minha base for o denominador de uma fração, esse expoente for vai dar negativo. Certo? Explicando de outro modo aqui, como ficaria, né? Se eu tivesse A elevado a menos 3 é igual a de 0 menos 3. Então, A elevado a 0 é 1 e menos 3 e menos 3 não. E 3 aqui, né? Porque ó, 0 menos 3 dá 1 sobre A ao cubo. Então, é um modo de explicar o porquê o expoente fica negativo e porque o numerador tem que ser sempre 1, tá bom? Porque se o numerador sempre for 1, o expoente sempre vai ser negativo, desde que minha base esteja no meu denominador junto de um expoente. Tá? Então, se eu tenho isso aqui representado para vocês, espero que tenha ficado claro. Se a parte das letras está confusa, olhe somente para os números, tá? A parte numérica ali é bem mais fácil de você entender quando você percebe ela ali com calma. Potência de uma multiplicação. Eu tenho uma multiplicação dentro de um parêntese elevado a um determinado expoente. Então, eu vou fazer o quê? Tá.
eu vou elevar essa multiplicação a um expoente n, elevando cada fator a esse mesmo n. Então, se aqui eu tenho a vezes b elevado à quarta, esse 4 vai ser expoente do meu a e vai ser expoente do meu b. Tá? Então, posso escrever a elevado à quarta vezes b elevado à quarta. Bem simples. Potência de uma divisão vai ser a mesma coisa. O expoente que está do lado de fora vai entrar no número que vai ficar no numerador e no número que vai estar no denominador. Né? Então, eu posso elevar cada termo a esse mesmo numerador. Estaria do lado de fora. Vamos supor, eu tenho aqui... Deixa eu pegar a caneta. Eu tenho aqui 4 sobre 3. E aqui fora, eu tenho 2. Isso quer dizer o quê? Que esse expoente, ele tanto vai vir para o 4, como vai vir para o 3. Tá? Então, o meu resultado seria 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Eu poderia representar dessa maneira, sem precisar calcular. As propriedades da potenciação, a gente tem potência de potência, quando a gente tem um número elevado a um expoente que está elevado a outro expoente externo. Então, a gente faria o que com isso? Né? Quando eu tenho esse exemplo aqui, ó, 3 elevado a 5, né, dentro de um parêntese, é claro. E aqui fora eu tivesse 3 também. Então, eu repetiria a base. Sempre vou repetir a base, tá? Repito a base e vou calcular os expoentes. Agora aqui vai ser diferente. Eu vou fazer 5 vezes 3, como é potência de potência, e vai dar 15. Simples, tá? Então, para calcular a potência de uma potência, você mantém a base e multiplica os expoentes. Uma notação científica, ela é sempre representada por potências de base 10. Vamos supor, o número 100, ele é representado como 10 ao quadrado, tá? Em notação científica. 100.000 é representado por 10 elevado à quinta, né? 0,0001 é representado por 10 elevado a menos 4, porque quer dizer a mesma coisa que 1 dividido para 10.000, tá? Então, a gente tem aqui esses números representados em notações científicas. E todo número x e não nulo pode ser representado sob a forma de x com a vezes 10 elevado a qualquer expoente. Essa representação é chamada de notação científica e isso vocês irão usar no 9º ano, tá? Acredito eu que será no 9º ano, né? Se o livro de vocês não tiver mudado essa grade do assunto. Radiciação, né? Vamos terminar esse assunto fazendo 2 partes mesmo. Radiciação é um assunto pequeno. Primeiro, a gente tem que fatorar. Fatorar é decompor em fatores, né? Trazer os fatores que a gente tinha anteriormente. O número natural ele é chamado de primo quando ele for maior que 1 e apresentar apenas 2 divisores naturais, que é o 1 e o seu próprio valor. E o número natural ele é composto quando for maior que 1 e apresentar mais que 2 divisores, ou seja, eu tenho 6, né? O 6 divide por 1, por 6, por 3, por 2. Então, ele é um número que é composto. Já o 5, ele é primo. Por quê? Porque eu tenho 1 e o 5 são os únicos divisores que ele tem. Tá?
Então, fatorando o número 120, a gente sempre fatora em números primos, por isso que eu falei números primos. Né? Você vai ter um número composto, onde você vai fatorar, você vai ter um número composto aqui, ó, onde você só vai fatorar em números primos, tá? Ó, 120 dividido para 2, esse é o menor divisor primo, 120, dá 60, né? Aí eu faço 60 dividido para 2. Mas, professor, por que 2? Porque 2 é o único número par que é primo, tá? Porque ele só apresenta dois divisores, o 1 e o 2. Então, ele vai ser o menor divisor primo de todo número par. Qualquer número par vai ter o 2 como divisor, ou menor divisor primo, tá? 60 dividido para 2 dá 30. Eu coloco o 30 aqui. 30 dividido para 2 dá 15. Boto o 15 aqui. 15 dividido para 3 dá 5. 5 dividido para 5 dá 1. Então, escrevendo o número na forma fatorada, a gente faz, ó, 2. O 2 não está aqui 3 vezes, então a base é 2, o expoente é 3. Vezes 3, que só tem uma vez aqui, e vezes 5. Tá? Então, na forma fatorada, a gente empregou o conceito de potenciação. O número 560. Menor divisor primo é o 2, dá 280. É ir por 2 de novo, que dá 140. 140 por 2, que dá 70. 70 por 2, que dá 35. No 35, o menor divisor primo de 35 é o 5. Tá? Então, eu tenho aqui 5, que dá 7. E o menor divisor primo de 7 é o próprio 7. Resultando em 1 aqui no final, terminei meu cálculo. O 2 está repetido quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, fica 2 elevado à quarta, vezes 5, né? O 5 que está ali, e vezes 7. É assim que a gente fatora um número. Mas o porquê isso é importante para radiciação? Se A e B são dois números reais que não são negativos, tá? Até porque eu só posso retirar raiz quadrada de um número que é positivo, o radical, que é esse símbolozinho que parece um V, o radicando e a raiz quadrada de A, né, estão representadas aí. Por exemplo, a raiz de 16 é 4. Por quê? Porque 4 elevado ao quadrado é 16. Raiz de 1,44. Então, eu teria aí 1,2. Por quê? Porque 1,2 elevado ao quadrado é 1,44. Tá? Então, repare que 4 ao quadrado, dentro do radical, vira 16. E se eu for extrair a raiz de 16, dá igual a 4. Portanto, a raiz de 4 ao quadrado, né, primeiro eu resolvo o que está no parêntese, a raiz de 4 é 2. E 2 elevado ao quadrado é o próprio 4. Então, um modo de verificar que um número não negativo, né, quando ele é elevado ao quadrado, ou sua raiz é extraída, ele vai dar o próprio número, desde que esse número tenha uma raiz, tá? Nem sempre uma radiciação tem como resultado um número racional. Nesse caso, a gente diz que a raiz não é exata. Como assim, professor? Por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 não é um número exato como raiz de 4. Raiz de 4 dá 2. Raiz de 16 dá 4. Então, isso são raízes exatas, tá? Mas quando a gente tem números, né, que
não podem ser representados, nós dizemos que a raiz não é exata. Naquele caso, 1,2, que foi a raiz de 1,44. Ele tinha uma raiz que tinha uma exatidão, né, que era 1,2. Mas quando isso acontece, a gente não calcula. Tá? Nós podemos deixar as raízes não exatas indicadas na forma de radical, sem cálculo, como em raiz de 5. As raízes não exatas geram decimais infinitos e não periódicos, como em raiz de 5, que é igual a 2,2360679, e tem uma dízima aí que não é periódica, ele não apresenta um período que se repete. É um decimal que é infinito, mas não tem período, tá? Então, como a gente não chegaria a esse número rapidamente calculando com o lápis, né? É um número que a gente só chega a uma conclusão mais rápida se tiver o auxílio de alguma máquina, como uma calculadora ou um computador. A gente não precisa calcular. Se não tem raiz exata, a gente deixa dentro da raiz do jeito que está, que a resposta vai estar correta. As dízimas não periódicas, juntamente com os números racionais, formam um conjunto dos reais, sobre o qual vocês estudarão somente no 9º ano. E a operação radiciação nem sempre é possível em números reais, tá? O cálculo por fatoração da raiz quadrada de 25. Como é que a gente faz? 25 só divide para 5 e 5 só divide para 5. Portanto, aí a gente chega, né? Por isso que a gente estava fazendo fatoração. Porque sempre que um número for dividido por um mesmo fator, a gente vai chegar ao conceito de que aquilo ali pode ser uma raiz quadrada ou não, tá? Nesse caso do 25 era raiz quadrada de 5, porque o resultado do meu fator, da minha fatoração, deu 5 ao quadrado. Tá? Então, se nós podemos dividir o índice do radical e o expoente do radicando, né, dessa maneira. O índice do radical é 2, quando não representa aqui, é um 2. Se a gente pegar o expoente do radicando, que era 5 ao quadrado, dividir 2 para 2, dá 5 elevado a 1, que é igual a 5. Então, aqui eu verifiquei de 3 maneiras diferentes que a raiz de 25 era igual a 5. Tá? A raiz de 400, aí vamos ver o que é que vai dar. Em primeiro lugar, nós devemos fatorar o radicando. A gente viu que fatorando, a gente chegou em 2 elevado à quarta vezes 5 ao quadrado. Quando eu vou extrair a raiz, eu vou fazer o quê? Dividir 4 para 2, que vai dar 1, e 2 para 2, que dá 1. Chegando nesse resultado aqui, ó. Dividir os expoentes do radicando por 2. Então, meu resultado final foi o quê? Eliminar o radical e ter essa operação para fazer. 2 ao quadrado dá 4 e 5 elevado a 1 dá 5. 4 vezes 5 dá 20. Portanto, é assim que a gente verifica a raiz quadrada de qualquer número que eu não tenha o nome. O nome não, que eu não tenha a sua raiz na cabeça, tá? Porque existem raízes quadradas que nós já temos em mente. Por exemplo, a raiz de 4, a raiz de 16 são aquelas raízes mais fáceis, tá? Mas para números bastante extensos, nós temos esse modo de cálculo, onde a gente fatora e depois faz essa operação aí, usando o conceito tanto de radiciação quanto de potenciação. Então, aí eu tenho um cálculo da raiz quadrada aritmética de uma fração.
Eu sei que no meu numerador vai dar um valor e no denominador vai dar outro, tá? É óbvio isso. Então, eu fatorei os dois números e vou resolvê-los de forma separada. Se a forma fatorada de 324 é essa e de 625 é essa, então eu vou fazer minhas operações dividindo sempre os expoentes por 2, tá? E eu vou chegar aqui. E resolvendo isso, ó, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 2 dá 18, 5 ao quadrado dá 25. E essa é a nossa fração aí, né? Que representa a raiz quadrada aritmética de 324 sobre 625. Tá? Então, a fração que é a raiz dela é 18 sobre 25. Espero que tenham entendido. O vídeo ficou um pouco longo porque eu quis explanar potenciação e radiciação. Então, deixa o gostei, tá? Clica no joinha, comenta, compartilhe, se inscreva se não for inscrito e ative as notificações para que você esteja atento sempre que sair um vídeo novo no canal, tá bom? É isso aí. Estamos sempre juntos e fui!